Eu estava à sua espera. Sejam bem-vindos ao meu domínio, o Portal do Pavor. Aqui, cada história não é apenas um conto, mas um portal que eu abro diretamente para os seus piores pesadelos. Comigo, o medo não é apenas narrado, ele é sentido na alma. Apague a luz, tranque a porta, sinta a própria respiração guiá-lo pelo inevitável labirinto da loucura. Se você tem a tola coragem de cruzar este portal, inscreva-se no canal. E para provar sua insolência, digite nos comentários: eu não tenho medo. Agora, prepare-se, o desconhecido já está aqui. História de hoje: a turma 1001 do CIEP amaldiçoado. Você já sentiu aquele arrepio na nuca quando entra numa sala de aula vazia? Aquele silêncio pesado, quase sufocante, como se as paredes guardassem segredos que não deveriam ser sussurrados. Talvez você tenha experimentado isso ao voltar à escola numa tarde chuvosa ou ao passar por um corredor escuro depois das aulas. É um medo primitivo, instintivo, o medo de que alguns lugares guardem memória, de que certos espaços não esqueçam o que aconteceu dentro deles. Agora imagine uma turma inteira, 26 adolescentes, todos comportando-se de forma idêntica, rindo ao mesmo tempo, desenhando os mesmos símbolos, repetindo as mesmas frases, sem combinar nada, e depois desaparecendo um por um ou todos de uma vez, ano após ano, sempre a mesma turma, sempre o mesmo número. Me diga nos comentários, você já sentiu que uma sala de aula tinha algo de errado, que havia alguém ou algo observando? Porque o que vou contar agora desafia qualquer explicação lógica e aconteceu num lugar onde ninguém imaginaria encontrar o inferno. Prepare-se, esta é a história da turma 1001, O que você faria se descobrisse que o chão, sob seus pés, guarda algo que nunca deveria ter sido acordado? Ouro Preto, Minas Gerais. Cidade de ladeiras íngremes, igrejas barrocas e neblina densa que parece nunca dissipar completamente. Entre casarões coloniais e ruelas de pedra, ergue-se um prédio que destoa da paisagem histórica. Um CIEP de concreto cinza, construído nos anos 90, isolado numa colina afastada do centro. De longe, parece apenas mais uma escola pública do interior. Mas à noite, quando a neblina sobe e envolve o edifício, moradores próximos evitam olhar para lá. Dizem que as luzes do segundo andar piscam sozinhas, que se pode ouvir cantos em latim ecoando pelos corredores vazios, e que em certas noites vultos se movem atrás das janelas da sala ao final do corredor. A sala da turma 1001. Desde 1995, nenhuma formação da turma 1001 terminou o ano sem tragédia. Desmaios coletivos durante as aulas, alunos que desenvolvem comportamentos idênticos da noite para o dia, crises nervosas inexplicáveis. E desaparecimentos, sempre desaparecimentos. A diretoria tenta abafar. Transferências, dizem, famílias que mudaram de cidade, mas os professores mais antigos sabem a verdade. Eles viram os arquivos trancados no porão, leram os relatórios que não deveriam existir. Descobriram o que foi enterrado sob o CIEP quando ele foi construído. Porque aquele terreno não estava vazio. Havia algo ali antes. Algo muito, muito antigo. E em 2025, 3 professoras iriam descobrir que alguns segredos exigem sangue para continuar enterrados. O que elas não sabiam é que a turma 1001 daquele ano já estava marcada desde o primeiro dia de aula, março de 2025. O ano letivo começava com o calor sufocante típico do interior mineiro. Cláudia Schneider, 58 anos, professora de português há 3 décadas, acordava todas as manhãs às 5h30. Café preto, sem açúcar, cabelos com tom loiros, às vezes presos num coque impecável, blusa sempre da moda. Para ela, ensinar era uma missão de vida, disciplina, método, lógica. Não havia espaço para superstições ou conversas de corredor em sua rotina.
Se algo estranho acontecia, havia uma explicação racional. Sempre havia. Márcia Ritt, também 58 anos, era o oposto. Professora de artes, usava colares de pedras naturais, acendia incensos em casa e acreditava que certos lugares carregavam energias pesadas. Seus alunos a adoravam pela liberdade que ela oferecia, mas os colegas a achavam esquisita. Márcia sentia coisas, desde criança. Arrepios sem motivo, presenças invisíveis, e naquele CIEP, especialmente no segundo andar, ela sempre sentia algo observando. Stella Dubois, 50 anos, a mais jovem do trio, era a professora de português do turno da tarde. Sarcástica, irreverente, fumava escondida no banheiro dos professores e fazia piadas sobre tudo, inclusive sobre as lendas do colégio. Para Stella, aquilo era folclore de cidade pequena, histórias inventadas por alunos entediados e funcionários supersticiosos. Ela não acreditava em nada que não pudesse ver, tocar ou provar. As três se conheciam há anos, sempre foram próximas. Amigas de longa data, o CIEP presidente Tancredo Neves ficava a 15 minutos do centro de Ouro Preto, numa estrada de terra que serpenteava morro acima. O prédio tinha 3 andares, térreo para a administração e biblioteca, primeiro andar para turmas do fundamental e segundo andar para o ensino médio. A pintura amarela das paredes externas estava descascada. As grades nas janelas enferrujadas. O pátio, sempre vazio mesmo nos intervalos. Os alunos preferiam ficar dentro, mesmo com o calor. Havia algo no ar daquele lugar. Um peso, uma densidade. Os corredores eram longos e mal iluminados, com lâmpadas fluorescentes que viviam queimando. O cheiro era uma mistura de mofo, giz e algo mais. Algo adocicado e enjoativo, como flores murchas. À tarde, o sol entrava pelas janelas criando sombras alongadas que pareciam se mover sozinhas. E no fim do corredor do segundo andar, última porta à esquerda, ficava a sala da turma 1001. A sala era ligeiramente maior que as outras, com janelas altas que davam para o morro coberto de vegetação. As carteiras estavam sempre desalinhadas, mesmo depois de arrumadas. O quadro negro tinha manchas que não saíam, não importava quantas vezes lavassem. E atrás da mesa do professor, na parede, havia uma marca retangular mais clara, como se algo pesado tivesse ficado ali pendurado por décadas e sido removido recentemente. Ninguém falava sobre o que era, mas no primeiro dia de aula, quando Cláudia entrou naquela sala pela primeira vez para conhecer seus novos alunos, ela encontrou algo que a fez parar na porta. Os 26 estudantes da turma 1001 estavam sentados em silêncio absoluto, todos olhando para a mesma parede vazia, sem piscar, como se aguardassem por algo, ou alguém, que estava prestes a chegar. O que Cláudia, Márcia e Stella não sabiam, o que ninguém na escola falava abertamente, era que aquele terreno carregava um segredo enterrado há mais de 2 séculos. Na sala dos professores, durante o intervalo da primeira semana, Márcia comentou casualmente sobre a sensação estranha que tinha ao entrar na sala 1001. Stella riu como sempre, mas Cláudia franziu a testa. Ela também havia notado algo. O silêncio anormal dos alunos, a forma como todos pareciam sincronizados, mesmo sem se comunicar. Foi então que Dona Irene, a bibliotecária aposentada que ainda frequentava a escola como voluntária, se aproximou da mesa delas. Tinha 74 anos, mãos trêmulas e olhos que pareciam carregar décadas de segredos. "Vocês estão com a turma 1001 esse ano?" Perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. As 3 confirmaram. Dona Irene respirou fundo e olhou ao redor antes de continuar. "Então vocês precisam saber a verdade sobre o que havia aqui antes."
O que ela contou gelou o sangue das três amigas. Antes do CIEP ser construído em 1992, aquele terreno abrigava as ruínas do Mosteiro das Almas Perdidas, erguido em 1743 por uma ordem de freiras carmelitas. O convento era conhecido por seus rituais de purificação, cerimônias destinadas a limpar almas atormentadas e expulsar demônios de pessoas possuídas. Em 1779, algo deu terrivelmente errado. Durante um ritual de exorcismo coletivo, realizado com 13 mulheres acusadas de bruxaria pela população local, as freiras teriam invocado acidentalmente uma entidade ancestral, algo muito mais antigo e poderoso do que qualquer demônio conhecido pela igreja. Os registros da época falam de gritos que duraram 3 dias e 3 noites, de chamas que brotaram do subsolo do convento, de freiras que enlouqueceram e tentaram se matar, e de um silêncio súbito e absoluto que se seguiu, como se o próprio ar tivesse sido sugado do lugar. Quando autoridades coloniais finalmente entraram no mosteiro, encontraram todas as 13 acusadas mortas, carbonizadas, além do reconhecimento. As freiras estavam desaparecidas, e no centro da capela, gravado no chão de pedra, havia um símbolo circular complexo, com 1001 pontas irradiando de um centro negro. O lugar foi considerado amaldiçoado, lacrado, esquecido, mas a terra tem memória. Quando construíram o CIEP, continuou Dona Irene, a voz cada vez mais trêmula, os operários encontraram os alicerces do antigo convento, e no subsolo, uma cripta selada com chumbo e cruzes de ferro. A construtora recebeu ordens para não tocar, mas vocês sabem como são essas coisas. Orçamento apertado, prazo curto. Ela fez uma pausa, os olhos marejados. Eles romperam o selo. Disseram que precisavam do espaço para a fundação do 2º andar. E sabe onde construíram exatamente em cima da cripta? Márcia engoliu em seco. Cláudia sentiu um frio subir pela espinha. A sala ao final do corredor, última porta à esquerda. A sala 1001. Dona Irene, então, revelou o pior. Desde que o CIEP foi inaugurado em 1995, toda a turma designada com o número 1001 sofreu incidentes. Alunos hospitalizados com crises nervosas, desmaios coletivos, automutilação. Em 2003, 4 estudantes desapareceram numa excursão e nunca foram encontrados. Em 2011, uma aluna chamada Beatriz foi encontrada no porão, trancado há anos, recitando orações em latim arcaico, uma língua que ela jamais havia estudado. A diretoria sempre abafava. Transferências forçadas, famílias pressionadas a silenciar, arquivos trancados no subsolo, mas o pior, sussurrou Dona Irene, é que os funcionários da limpeza dizem ouvir batidas debaixo do chão da sala 1001, como se algo estivesse tentando sair. Naquela noite, Márcia não conseguiu dormir. Cláudia tentou racionalizar, mas a dúvida corroía sua lógica. E Estela, pela primeira vez, não fez uma única piada. Porque no dia seguinte, quando entraram na sala 1001 para a 2ª aula da semana, encontraram algo que não estava lá antes. Na parede onde a marca retangular ficava visível, alguém, ou algo, havia desenhado um símbolo circular, com 1001 pontas, feito com algo que parecia sangue seco, e embaixo uma frase rabiscada em latim: Numerus perfectionis ianua aperta est, o número da perfeição. A porta foi aberta. A descoberta do símbolo na parede abalou até mesmo o ceticismo de Estela. Cláudia Schneider, sempre metódica, foi a primeira a reagir. Fotografou o desenho com o celular e exigiu uma reunião imediata com a diretora Neuza. Márcia Ritt ficou parada diante da parede, o rosto pálido, murmurando algo sobre energias densas demais. Estela Dubois tentou fazer uma piada sobre vandalismo adolescente, mas sua voz saiu trêmula. Os alunos da turma 1001 observavam em silêncio, sentados,
imóveis, como estátuas de carne. Quando a diretora finalmente apareceu, 40 minutos depois, visivelmente irritada, sua reação foi ainda mais perturbadora que o próprio símbolo. Ela olhou para a parede, empalideceu por um instante, mas rapidamente recompôs a postura. Vandalismo, disse, a voz firme demais artificial. Vou chamar a equipe de limpeza. Continuem a aula normalmente. Diretora Neuza, Cláudia insistiu, mostrando a foto no celular. Isso não é tinta comum, parece sangue. É tinta vermelha velha, oxida e fica com essa cor. A resposta veio rápida, ensaiada. Por favor, não alarme os alunos. Já tivemos problemas suficientes com boatos nesta escola. Antes que qualquer uma delas pudesse protestar, a diretora saiu da sala, deixando um rastro de perfume forte e uma tensão sufocante no ar. Foi Márcia quem percebeu primeiro. Cláudia, Stella, olhem os cadernos deles. As três se aproximaram das carteiras. Cada aluno da turma 1001 tinha o caderno aberto na mesma página. E em todos, havia o mesmo desenho. O símbolo circular de 1001 pontas, traçado com caneta preta. Perfeito. Idêntico. Cláudia sentiu o estômago revirar. Quando vocês fizeram isso? Perguntou, tentando manter a voz calma. Nenhuma resposta. Stella se irritou. Eu perguntei, quando vocês desenharam isso? Então, em uníssono, todos os 26 alunos ao mesmo tempo, com a mesma entonação monótona, responderam. Ele nos ensinou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cláudia deu um passo para trás. Márcia sentiu as lágrimas subirem. Stella, pela primeira vez em anos, não conseguiu disfarçar o medo no rosto. Quem ensinou? Márcia sussurrou, quase implorando por uma resposta que fizesse sentido. Os 26 rostos se viraram simultaneamente para a parede, para o símbolo, e uma menina na primeira fileira, Júlia, 16 anos, sempre tímida e quieta, apontou para baixo, para o chão. Aquele que escuta. Naquela tarde, durante o intervalo, as três professoras se trancaram na sala dos professores. Cláudia tentava manter a lógica. Intoxicação por mofo, sugestão coletiva, algum tipo de brincadeira macabra coordenada. Márcia chorava baixinho, repetindo que algo muito ruim está aqui, algo antigo. Stella fumava nervosamente, olhando para o celular, querendo ligar para alguém, mas sem saber para quem. Foi então que os eventos começaram a acelerar. No dia seguinte, durante a aula de educação física no pátio, todos os alunos da turma 1001 desmaiaram ao mesmo tempo, literalmente, como se um interruptor tivesse sido desligado. 26 corpos caindo simultaneamente no chão de concreto. A enfermeira não conseguiu encontrar nada de errado. Pressão normal, batimentos normais, mas nenhum deles acordava. Até que, exatos 7 minutos depois, cronometrados por Cláudia, todos abriram os olhos ao mesmo tempo e se levantaram, como se nada tivesse acontecido. 3 dias depois, Stella estava corrigindo provas na sala 1001 após o horário das aulas. O prédio estava vazio. Ou deveria estar. Ela ouviu passos no corredor, leves, arrastados, e então, vozes, muitas vozes, sussurrando em uníssono. Ela não conseguia entender as palavras, mas o som era errado. Não vinha de cima nem dos lados, vinha de baixo do chão. Stella correu, deixou as provas, a bolsa, tudo. Só parou quando alcançou o estacionamento, ofegante, o coração acelerado, e percebeu que estava chorando. Caio Moreira, 16 anos, sempre foi introspectivo. Lia sobre ocultismo, história antiga, religiões esquecidas. Inteligente, mas isolado dos colegas. Na sexta-feira daquela semana, durante a aula de Márcia, ele entregou um trabalho de artes que a deixou sem palavras. Era uma pintura a óleo, extremamente detalhada. Mostrava o interior de uma capela em chamas, figuras encapuzadas em círculo, e no centro, uma forma negra, sem rosto, com braços que se estendiam em todas as direções.
1001 braços. Quando Márcia perguntou onde ele havia encontrado referências para aquilo, Caio sorriu, um sorriso que não combinava com seu rosto, e respondeu: eu sonho com isso todas as noites, desde que a porta foi aberta. Naquela mesma noite, Cláudia, Márcia e Estela se reuniram na casa de Cláudia. Pela primeira vez, as três admitiram em voz alta: algo estava terrivelmente errado e estava piorando. Elas precisavam de respostas, e havia apenas um lugar onde poderiam encontrá-las: o porão trancado da escola, onde os arquivos antigos estavam guardados, onde Dona Irene disse que a diretoria escondia a verdade, mas entrar lá significava violar regras, arrombar cadeados e possivelmente descobrir algo que nunca deveria ser descoberto. A questão não era mais se iriam, era quando. Porque na turma 1001 o tempo estava se esgotando, e aquele que escuta estava cada vez mais próximo da superfície. Sábado à noite. O CIEP estava deserto. Apenas a luz de segurança do portão principal piscava irregularmente, lançando sombras distorcidas no pátio vazio. Cláudia, Márcia e Estela entraram pela porta lateral dos fundos. Márcia tinha cópia da chave, privilégio de professora antiga. Nenhuma delas falou durante o caminho até a escola. O medo era palpável, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo era maior. O porão ficava no subsolo do prédio, acessível apenas por uma escada de concreto ao lado da cozinha. A porta de metal estava trancada com um cadeado enferrujado e uma corrente grossa. Uma placa desbotada dizia: acesso restrito, somente manutenção. Estela forçou o cadeado com um pé de cabra que havia trazido. O metal cedeu com um estalo seco que ecoou pelo corredor vazio. A porta se abriu com um ranger longo e agudo. Um cheiro de mofo, papel velho e algo adocicado. Aquele mesmo cheiro das flores murchas. Subiu do buraco negro da escada. Ainda dá tempo de voltar, Estela murmurou, mas sua voz não carregava convicção. Cláudia acendeu a lanterna do celular e desceu primeiro. Márcia a seguiu, rezando baixinho. Estela fechou a marcha, tentando controlar a respiração. O porão era maior do que imaginavam. Um labirinto de corredores estreitos, ladeados por prateleiras de metal enferrujado, caixas empilhadas até o teto, arquivos cobertos de poeira. Havia também móveis antigos quebrados, quadros negros rachados e algo mais. No fundo, parcialmente coberta por lona plástica, uma estrutura de pedra, antiga, não fazia parte da construção moderna do CIEP. Isso é do convento, Márcia sussurrou, tocando a pedra com a ponta dos dedos. Eu consigo sentir. É muito, muito antigo. Cláudia encontrou uma caixa de arquivo marcada com fita vermelha. Turma 1001. Ocorrências, 1995-2024, confidencial. Ela a abriu com as mãos trêmulas. Dentro, dezenas de relatórios, fotografias, depoimentos manuscritos, laudos médicos, tudo o que a diretoria havia escondido ao longo de 3 décadas. 1995, 6 alunos hospitalizados após crise convulsiva coletiva, causa indeterminada. 1998, aluna Marina R., encontrada no telhado da escola tentando se jogar. Alegou que vozes mandaram pular. Transferida para a instituição psiquiátrica. 2003, excursão para a fazenda histórica. 4 alunos, Ana, Pedro, Lucas e Fernanda, desapareceram durante a noite. Busca realizada por 15 dias. Corpos nunca encontrados. 2007, professor substituto Jorge Mendes sofreu colapso nervoso após 3 semanas lecionando para a turma 1001. Internado. Diagnóstico: psicose aguda. Repetia em latim: Ianua nunquam clausa est. A porta nunca foi fechada. 2011, aluna Beatriz S. encontrada no porão trancado, entrada desconhecida. Estado catatônico. Recitava liturgia em latim medieval. Família recusou tratamento adicional e mudou-se da cidade.
2015, manifestações físicas documentadas, objetos movendo-se sozinhos, quedas de temperatura súbitas de 28 graus para 12 graus em segundos. Gravações de áudio capturaram vozes sobrepostas recitando nomes em sequência. 2019, tentativa de exorcismo realizada secretamente pelo padre Antônio, interrompida após o religioso sofrer queimaduras nas mãos sem fonte de calor aparente. Recusou-se a retornar. Cláudia sentia as mãos suarem enquanto virava página após página. Não era histeria coletiva, não era sugestão, era real, documentado, repetitivo. Então ela encontrou uma pasta separada, mais antiga, com carimbo de 1992, ano da construção. Dentro, fotografias da escavação, operários ao redor de uma abertura no solo. E lá, parcialmente visível, uma cripta de pedra selada com placas de chumbo gravadas com cruzes invertidas. Mas o que a fez largar tudo e dar um passo para trás foi a última foto, a cripta aberta, vazia. E no chão de pedra, o símbolo, 1001 pontas. Ao lado da foto, uma anotação à mão quase ilegível, selo rompido em 1403-1992, cripta vazia. Nenhum resto humano encontrado. Recomendação: não prosseguir com a construção, ignorada por ordem municipal. Foi quando Márcia gritou. Stella e Cláudia correram até onde ela estava, diante da estrutura de pedra coberta pela lona. Márcia havia puxado o plástico e agora todas podiam ver. Não era apenas uma parede, era uma entrada, um arco de pedra baixo, levando para um túnel descendente. E nas laterais do arco, gravadas profundamente na rocha, palavras em latim: Haec habitat qui audit omnia. Aqui habita aquele que escuta tudo. E do túnel, subindo como uma exalação fria e úmida, vinha aquele cheiro. Flores murchas, carne podre disfarçada de doce. Mas o pior não foi o cheiro, foi o som. Batidas, ritmadas, vindas de dentro do túnel, como se algo estivesse subindo. Devagar, sem pressa. Tum, tum, tum. E então, uma voz. Ou várias vozes sobrepostas, sussurrando o nome delas. Cláudia, Márcia, Stella. As três correram. Subiram a escada tropeçando, deixando os arquivos espalhados pelo chão. A porta do porão bateu atrás delas com um estrondo. Só pararam quando chegaram ao estacionamento, ofegantes, lágrimas nos rostos. Mas quando olharam para trás, para o prédio do CIEP mergulhado na escuridão, viram algo que fez o sangue gelar. No segundo andar, na janela da sala 1001, havia uma luz fraca. E diante da janela, silhuetas. 26 silhuetas, todas viradas para elas. Os alunos, em pleno sábado à noite, numa escola trancada, apenas observando. Domingo. Nenhuma delas dormiu. Cláudia Schneider passou a noite pesquisando, traduzindo as frases em latim, procurando registros históricos sobre o Mosteiro das Almas Perdidas. O que encontrou a deixou ainda mais aterrorizada. Aquele que escuta não era apenas um nome. Era uma entidade mencionada em textos medievais proibidos pela Igreja. Um demônio que não possuía corpos, mas consciências coletivas. Alimentava-se de medo grupal, histeria compartilhada, e manifestava-se através de múltiplas pessoas agindo como um único organismo. O número 1001 não era coincidência. Em numerologia oculta, representava a perfeição corrompida. O número 1000, totalidade divina, mais um, o intruso, o corrupto, o mal que se infiltra. Cada turma 1001 era uma oferenda renovada. Um novo ciclo para fortalecer a entidade. E desta vez, algo tinha mudado. O selo não estava apenas enfraquecido, estava completamente rompido. Mas o que as três professoras não sabiam é que já era tarde demais para impedir o que estava por vir. Segunda-feira, primeiro horário. Cláudia entrou na sala 1001 determinada a confrontar os alunos, exigir explicações, chamar as famílias. Mas quando abriu a porta, encontrou algo que a fez parar no batente.
A sala estava reorganizada. As carteiras formavam um círculo perfeito. No centro, desenhado no chão com giz vermelho, ou seria sangue, o símbolo de 1001 pontas. E os 26 alunos estavam ajoelhados ao redor dele, mãos entrelaçadas, olhos fechados, murmurando algo em uníssono. Cláudia sentiu o ar fugir dos pulmões. "O que vocês estão fazendo? Levantem-se agora!" Nenhuma reação. Ela se aproximou, tentando puxar Júlia pela mão. A pele da menina estava gelada, quase azulada, e então todos abriram os olhos ao mesmo tempo. Mas não eram olhos humanos. As pupilas estavam dilatadas a ponto de cobrir toda a íris. Negras, vazias, e todos disseram com a mesma voz distorcida e grave: "A porta está aberta. Ele está subindo e você o chamou." Cláudia correu para fora, batendo a porta. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular para ligar para Márcia e Estela. Enquanto isso, Márcia Ritt estava na sala de artes quando percebeu algo perturbador. Todos os trabalhos que os alunos da turma 1001 haviam entregue na semana anterior, pinturas, esculturas, colagens, tinham o mesmo tema: figuras humanas sendo arrastadas para baixo, mãos saindo do chão, bocas abertas em gritos silenciosos. Ela pegou o trabalho de Caio novamente, a pintura da capela em chamas, e foi aí que viu. No canto inferior direito, quase imperceptível, havia rostos. Rostos de mulheres. 13 rostos, e ela reconheceu uma delas, Dona Irene, mais jovem, mas inconfundível, usando o hábito de freira. Márcia deixou o quadro cair. A moldura se quebrou no chão. Dona Irene não tinha apenas estudado a história do mosteiro. Ela havia estado lá. Estela Dubois, por sua vez, estava investigando por conta própria. Ela foi até a paróquia central de Ouro Preto e exigiu falar com o padre Antônio, o mesmo que havia tentado o exorcismo em 2019. O padre estava visivelmente envelhecido, as mãos cobertas de cicatrizes, os olhos fundos, assombrados. Quando Estela mencionou a turma P1001, ele se levantou abruptamente, derrubando a xícara de café. "Você não deveria estar aqui. Ninguém deveria se envolver com aquilo." "Padre, eu preciso entender. O que é aquele que escuta?" O padre hesitou. Então cedeu. Sua voz era um sussurro áspero. "Não é um demônio como os outros. Ele não possui, ele absorve. Toma consciências, memórias, identidades. Transforma múltiplas pessoas em um único ser. E quanto mais ele absorve, mais forte fica." As freiras em 1779 não invocaram ele por acidente. Elas tentaram destruí-lo. Aprisionaram ele numa cripta selada com orações de contenção gravadas em chumbo. Mas o ritual exigia 13 almas voluntárias para manter o selo. As freiras se sacrificaram, queimaram-se vivas para alimentar a prisão. Estela sentiu um arrepio percorrer a espinha. E quando romperam o selo em 1992, libertaram algo que estava faminto há 200 anos, o padre completou. E desde então, ele se alimenta. Devagar, turma por turma, esperando o momento certo para romper completamente as barreiras entre o mundo dele e o nosso. E esse momento é... O padre olhou para ela com os olhos cheios de desespero. Quando ele conseguir absorver um grupo inteiro de uma vez, 26 almas simultaneamente, isso lhe daria poder suficiente para se manifestar fisicamente, permanentemente. As 3 professoras se reuniram naquela tarde na casa de Cláudia. Compartilharam o que haviam descoberto. O quebra-cabeça estava quase completo. Dona Irene era sobrevivente de algo. Talvez descendente das freiras, talvez guardiã de um segredo. O número 1001 era um portal, e a turma 1001 de 2025 estava prestes a ser consumida. "Precisamos tirar os alunos da escola", Cláudia disse, tentando manter a racionalidade. "E dizer o quê? Que um demônio está tentando possuí-los?" Estela retrucou, mas sua voz não tinha mais sarcasmo, só medo. Márcia estava em silêncio, olhando pela janela. Quando finalmente falou, sua voz era um sussurro quebrado. "Já é tarde. Olhem." Ela apontou para a rua.
Caminhando em fila indiana, em silêncio absoluto, todos os 26 alunos da turma 1001 passavam em frente à casa de Cláudia. Eles não deveriam saber onde ela morava, mas sabiam. E todos viraram a cabeça ao mesmo tempo, olhando diretamente para a janela onde as 3 professoras estavam, sorrindo, com aquele sorriso que não era humano. Então, em uníssono, sussurraram, e de alguma forma as 3 puderam ouvir, mesmo através do vidro fechado. Amanhã, meia-noite, retornem ao lugar onde tudo começou, ou nós iremos até vocês, um por um. Naquela noite, enquanto tentavam decidir o que fazer, o celular de Márcia tocou. Era uma mensagem de número desconhecido, uma foto, do porão da escola, do túnel. Mas desta vez não estava vazio. Havia alguém lá, Dona Irene, de pé diante da entrada do túnel, usando um hábito de freira desbotado, segurando um crucifixo quebrado, e atrás dela, emergindo da escuridão, uma forma grande, indefinida, feita de sombras e vários braços que se estendiam em todas as direções. 1001 braços. Abaixo da foto, uma mensagem digitada. Ele me manteve viva por 246 anos, para guardar a porta, mas vocês a abriram de novo. Agora ele quer sair, e eu finalmente posso descansar. Perdoe-me. Cláudia, Márcia e Estela se entreolharam. O terror nos olhos das 3 era o mesmo, porque elas agora entendiam a verdade completa. Dona Irene não era uma aliada. Ela era a guardiã da entidade, mantida viva sobrenaturalmente para garantir que, quando o selo fosse rompido novamente, ela estaria lá para guiar o ritual de libertação final. E esse ritual aconteceria na próxima noite, na sala 1001, à meia-noite, com as 3 professoras como testemunhas, ou sacrifícios. Terça-feira, 23h45. Cláudia, Márcia e Estela estavam no estacionamento do CIEP, observando o prédio mergulhado na escuridão. Nenhuma delas queria estar ali, mas todas sabiam que não tinham escolha. Tentaram avisar autoridades. A polícia riu. A diretoria desligou o telefone. As famílias dos alunos não atenderam. Ou pior, atenderam e disseram com vozes monótonas e idênticas: eles estão onde precisam estar. A entidade já havia começado a se espalhar. Se entrarmos lá, podemos não sair, Estela disse, acendendo mais um cigarro com as mãos trêmulas. Se não entrarmos, aquela coisa vai sair, e não vai parar com a turma PU1. Cláudia respondeu, segurando uma sacola com os únicos objetos que o padre Antônio lhes dera antes de se recusar a ir junto: água benta, sal grosso e uma oração de exorcismo escrita em latim medieval. Márcia estava em silêncio, olhando para o segundo andar. As janelas da sala 1001 brilhavam com uma luz fraca e pulsante, como se o próprio prédio estivesse respirando. Eu sinto ele, ela sussurrou. Ele está esperando por nós. No portal do pavor, sabemos que nem todas as histórias têm final feliz. E o que aconteceu naquela noite desafia qualquer lógica, qualquer explicação racional. Mas aconteceu. E 3 mulheres tiveram que encarar o inferno de frente. Meia-noite em ponto. Elas entraram pela porta principal, que estava destrancada, escancarada como um convite obsceno. O corredor do térreo estava vazio, mas o ar estava pesado, denso, difícil de respirar. Cada passo ecoava de forma antinatural, como se o som se multiplicasse e retornasse distorcido. As luzes piscavam, apagavam, acendiam novamente. E então, no fim do corredor, uma figura. Dona Irene. Mas não era mais a senhora frágil de 74 anos. Ela estava ereta, jovem, o rosto sem rugas, usando o hábito de freira completo, os olhos completamente negros. Finalmente, ela disse, e sua voz era sobreposta por outras vozes, um coro de sussurros. As 3 sacrificadas chegaram. Nós não somos sacrifícios, Cláudia retrucou, tentando manter a firmeza na voz. Dona Irene, ou o que quer que estivesse dentro dela, sorriu. Vocês acham que tem escolha?
Ele já começou. Os 26 estão no círculo. A invocação está completa. Só falta o sangue. O sangue de quem? Stella perguntou, embora já soubesse a resposta. O sangue das guardiãs. 3 mulheres, ligadas por laços de amizade e propósito, assim como as 3 últimas freiras que selaram a cripta. A história se repete, sempre se repete. Márcia deu um passo à frente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Nós não vamos deixar você fazer isso. Vocês não têm poder para me impedir. Dona Irene estendeu os braços, e do corpo dela começaram a emergir outras formas. Silhuetas sombrias, rostos que gritavam em silêncio, as 13 freiras, as vítimas de 1779, todas presas dentro dela por séculos. Então ela desapareceu. Dissolveu-se nas sombras como fumaça. As 3 professoras correram escada acima. Seus corações batiam descompassados. O segundo andar estava ainda mais sombrio. As lâmpadas estavam todas queimadas. A única luz vinha do fim do corredor, da sala 1001. Quando abriram a porta, o que viram congelou o sangue nas veias. Os 26 alunos estavam em círculo, ajoelhados, mãos entrelaçadas. No centro, o símbolo de 1001 pontas brilhava, não desenhado, mas queimado no chão de madeira, emitindo uma luz vermelha pulsante. E ao redor do círculo, flutuando a poucos centímetros do chão, objetos, dezenas deles, crucifixos quebrados, fragmentos de pedra do antigo convento, fotografias antigas de alunos desaparecidos. Tudo girando lentamente, como satélites orbitando um sol negro. Dona Irene estava no centro do círculo, de costas para a porta. Bem-vindas ao Renascimento, ela disse, sem se virar. Cláudia espalhou o sal grosso em linha reta diante da porta. Márcia segurava o crucifixo com as 2 mãos, recitando orações que sua avó lhe ensinara na infância. Stella, mesmo tremendo, começou a ler em voz alta a oração de exorcismo em latim que o padre Antônio lhes dera. Exorcizo-te, omnis spiritus immundi. A reação foi imediata. Os alunos gritaram, todos ao mesmo tempo. Um grito agudo, inumano, que fez os vidros das janelas racharem. Dona Irene se virou e seu rosto estava se desfazendo, revelando algo por baixo. Algo sem pele, sem forma definida. Vocês não podem impedir o inevitável. A voz não era mais dela, era um coro de milhares, de todas as almas que a entidade havia absorvido ao longo dos séculos. Então, algo inesperado aconteceu. Caio, o aluno introspectivo que parecia saber mais do que contava, se levantou do círculo, sozinho, lutando contra a força que o mantinha preso. Ele olhou para as 3 professoras, e pela primeira vez em semanas, seus olhos eram dele. O símbolo, destruam o símbolo! Ele gritou antes de cair de joelhos novamente convulsionando. Cláudia entendeu. O símbolo no chão era a âncora, a porta física da entidade para este mundo. Ela pegou a garrafa de água benta e correu em direção ao centro da sala. Dona Irene tentou interceptá-la, mas Márcia se jogou sobre a criatura, gritando, segurando-a com força sobre-humana alimentada pelo desespero. Stella continuou lendo a oração, cada vez mais alto, mesmo com a voz falhando, mesmo com o sangue escorrendo do nariz devido à pressão mental. Cláudia despejou a água benta sobre o símbolo queimado. A reação foi apocalíptica. A sala inteira tremeu. As paredes racharam. O chão se abriu em fissuras e do símbolo uma luz negra, uma escuridão tão densa que era visível, explodiu para cima, atravessando o teto, subindo como uma coluna de ausência pura. Dentro da luz, formas, centenas de formas, gritando, chorando, sendo sugadas de volta. Os alunos caíram inconscientes. Dona Irene soltou um último grito, desta vez um grito de alívio, antes de seu corpo envelhecer instantaneamente, voltando aos 74 anos, e então desintegrar-se em cinzas. O símbolo no chão se apagou. O silêncio retornou. 4 minutos depois, sirenes, ambulâncias, polícia, bombeiros.
A estrutura do segundo andar havia cedido parcialmente. A sala 1001 estava destruída. Mas todos os 26 alunos estavam vivos, inconscientes, mas vivos. Cláudia, Márcia e Estela foram levadas ao hospital. Choque, disseram os médicos. Trauma, inalação de fumaça, embora não houvesse incêndio. Nenhuma delas contou a verdade. Quem acreditaria? 3 semanas depois, o CIEP foi interditado para reformas. Cláudia, Márcia e Estela pediram transferência para outras escolas. Nenhuma voltou ao prédio. Caio, o único aluno que se lembrava de algo daquela noite, procurou Cláudia antes de se mudar com a família para São Paulo. Professora, a senhora destruiu o símbolo, mas o que, Caio? Ele hesitou, então mostrou algo no celular. Uma foto tirada na noite do incidente, do porão, a cripta, a entrada do túnel. E lá, gravado na pedra, ainda intacto, outro símbolo, idêntico ao que estava na sala. Haviam 2, ele sussurrou. Um em cima, um embaixo. A senhora destruiu apenas um. Cláudia sentiu o mundo girar. Então ele ainda está... Caio assentiu, os olhos marejados. Preso, mas não destruído. E com o prédio interditado, ninguém vai vigiar. Ele se virou para ir embora, mas parou. Professora, eles vão reabrir a escola. E vão formar uma nova turma. E qual será o número dela? Caio não precisou responder. Ambos já sabiam. 6 meses depois, setembro de 2025, o CIEP Presidente Tancredo Neves foi reaberto com grande alarde. Reformas estruturais, pintura nova, mobiliário moderno. A prefeitura queria apagar o passado, fazer todos esquecerem o incidente que a imprensa classificou como vazamento de gás tóxico, causando alucinação coletiva. Versão oficial, conveniente, falsa. Cláudia Schneider estava lecionando em outra escola, a 40 quilômetros de Ouro Preto. Acordava de madrugada com pesadelos, sempre a mesma cena, o símbolo queimado no chão, a luz negra subindo. E aqueles 1001 braços se estendendo das sombras. Márcia Ritt se mudou para o litoral. Abandonou o ensino. Passou a trabalhar numa loja de artesanato, mas não conseguia mais desenhar. Toda vez que pegava um lápis, sua mão traçava involuntariamente círculos com pontas. Muitas pontas. Stella Dubois continuou dando aulas, mas algo nela havia mudado. O sarcasmo desaparecera. Ela não fumava mais, não fazia piadas, apenas ensinava, mecânica, distante, como se parte dela ainda estivesse presa naquela sala. As 3 mantinham contato, ligações semanais. Nunca falavam diretamente sobre aquela noite, mas todas sabiam que carregavam o mesmo peso, a mesma certeza. Não tinha terminado, e elas estavam certas. Em outubro, Cláudia recebeu uma ligação de um número desconhecido. Do outro lado, uma voz jovem, nervosa. Professora Cláudia, sou Amanda. Eu era da turma 1001, aquela noite. O coração de Cláudia disparou. Amanda, você está bem? Como conseguiu meu número? Professora, eu me lembro de tudo. Todos nós lembramos, mas ninguém acredita. Nossos pais dizem que foi alucinação. Os médicos nos deram remédios, mas eu sei o que aconteceu e eu sei que não acabou. Cláudia fechou os olhos, respirou fundo. Por que está me ligando? Houve uma pausa longa. Então, Amanda sussurrou. Porque o CIEP reabriu e eles formaram uma nova turma. E o número dela, Cláudia não precisou ouvir o resto. 1001, ela completou, a voz quebrada. Sim, e professora, eles colocaram a turma na mesma sala. Reformaram ela, mas é a mesma sala. Fim do corredor, segundo andar, última porta à esquerda. Amanda respirou fundo antes de continuar. E tem mais. Ontem, a professora de matemática desmaiou durante a aula. Quando acordou, não lembrava de nada dos últimos 20 minutos. Mas os alunos disseram que ela ficou parada, olhando para a parede, sussurrando números em sequência. Que números? 1001. 1001, 1001, sem parar. Naquela mesma noite, Cláudia ligou para Márcia e Stella. Conferência.
Pela primeira vez em meses, as três falaram abertamente sobre o que acontecera. Nós não destruímos ele, Márcia disse, a voz carregada de culpa. Só adiamos. Então o que fazemos? Estela perguntou. Voltamos lá? Tentamos destruir o outro símbolo? Cláudia hesitou. Parte dela queria esquecer, seguir em frente, deixar que outra pessoa lidasse com aquilo. Mas então lembrou-se dos rostos dos 26 alunos. De Caio, lutando contra a possessão para avisá-las. De Dona Irene, presa por 246 anos como guardiã de um mal que ela não escolhera servir. Nós não podemos deixar que isso aconteça de novo, Cláudia disse, firme. Não com outra turma, não com outras crianças. Márcia suspirou. Então precisamos terminar o que começamos. Mas desta vez, Stella acrescentou, precisamos de ajuda. Precisamos de alguém que saiba realmente destruir essa coisa. As três concordaram. Havia um nome, um único nome que poderia ajudá-las. Padre Antônio. E ele teria que enfrentar seus demônios, literalmente, se quisessem ter alguma chance. No Portal do Pavor, sabemos que nem todas as histórias têm final feliz, e algumas nunca terminam de verdade. 2 dias depois, Cláudia estava dirigindo de volta para Ouro Preto. Márcia e Estela viriam no dia seguinte. O Padre Antônio, relutante, aceitara encontrá-las. Mas quando Cláudia passou pela estrada que levava ao CIEP, ela diminuiu a velocidade e olhou. O prédio estava lá, amarelo, reformado, iluminado pelo sol da tarde. Mas na janela do 2º andar, última à esquerda, ela viu uma sombra, breve, rápida, e então, por um segundo, 26 rostos, todos pressionados contra o vidro, olhando para ela, sorrindo. Ela acelerou, mãos tremendo no volante, coração disparado, porque ela sabia, aquele que escuta não havia sido derrotado, apenas adormecido. E agora tinha uma nova turma, novos corpos, novas almas, e desta vez ele não seria tão fácil de aprisionar. Lembre-se, no Portal do Pavor, a realidade é mais assustadora que qualquer ficção. E você, consegue imaginar estudar numa escola construída sobre um lugar amaldiçoado? Você acha que Cláudia, Márcia e Estela conseguirão destruir aquele que escuta de uma vez por todas? Ou será que o mal é eterno? Deixe sua opinião nos comentários. Conte para a gente. Você teria coragem de entrar naquela sala? Se esta história te arrepiou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos relatos de terror real. E se você tem uma história verdadeira de algo sobrenatural que viveu, envie para nós. Sua experiência pode ser nosso próximo episódio. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que não acredita em nada. Até assistir ao Portal do Pavor. Obrigado por atravessar esta noite sombria conosco no Portal do Pavor. Agora me conte, você teria coragem de ser professor na turma Mel e 1? Compartilhe nos comentários. Se conseguir dormir esta noite, não esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino para receber mais histórias arrepiantes toda semana. Durma bem, se conseguir. Até o próximo relato. Boa noite e até o próximo vídeo do Portal do Pavor.